Em processo seletivo de grandes empresas, principalmente para cargos administrativos, é um diferencial se você, candidato, sabe o que são sistemas de informação, se você, candidato, sabe o que são sistemas de informação gerenciais, principalmente, se você está familiarizado com alguns desses sistemas. As empresas valorizam muito a sua habilidade de analisar dados, de interpretar dados por meio desses sistemas, por meio desses softwares. Nós vamos começar uma série de vídeos sobre o tema Sistemas de Informação Gerenciais, começando com alguns vídeos mais teóricos, essa teoria é muito importante, e posteriormente nós teremos alguns vídeos mais práticos em que eu vou demonstrar na prática a execução de algumas análises de dados por meio de sistemas de informação gerenciais, inclusive por meio de sistemas muito próximos da nossa realidade, como o próprio Excel. Muitas pessoas desconhecem que algumas técnicas avançadas de análise de dados podem ser feitas por meio do Excel. Eu desejo que a explicação seja clara e que você consiga acompanhar bem o conteúdo de todos os vídeos. Vamos lá! Você que está assistindo esse vídeo, clique por favor em gostei, ajude esse canal a dar os seus primeiros passos. Por trás desses poucos minutos de vídeo pode haver horas de preparação, então dê um mínimo de contrapartida. Eu te prometo que se você clicar em gostei, seu dedo não irá cair. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto. Muitíssimo obrigado pela sua ajuda e pela sua contrapartida. Bem, pessoal, se o tema principal é sistema de informação gerenciais, primeiro a gente precisa saber o que é um sistema de informação. Eu digo isso porque o sistema de informação gerencial é um tipo de sistema de informação. Eu já adianto esse dado para vocês. E para a gente saber o que é um sistema de informação, primeiro a gente precisa saber o que é um sistema de maneira geral. Um sistema de maneira geral é um conjunto de partes interconectadas, interconexas, formando um todo. Todo sistema ele pode ser representado por essa figura. Eu pressuponho que você já deva ter visto essa figura em algum momento da sua vida. Do lado esquerdo você tem os inputs, as entradas que são processadas, passam por um processo de transformação. Do lado direito você tem os outputs, que são as saídas, e nesse processo você tem um mecanismo de feedback, um mecanismo de controle em que você compara o que foi produzido com o que foi utilizado na produção, o que você fez com o que você planejou, por exemplo. E são vários os exemplos de sistemas. Eu trouxe dois exemplos aqui, sistema produtivo e o sistema de informação, que é o nosso foco principal. Pegando aqui o primeiro exemplo, sistema produtivo. O que seriam exemplos de inputs, de entradas em um sistema produtivo? Nós poderíamos citar materiais. Esses materiais eles são processados, transformados, pessoas que são utilizadas nesse processo de transformação, instalações, estrutura física. Todos esses são exemplos de inputs. E do outro lado, o que você teria como exemplo de outputs? Bens, serviços e lixo. Lixo ou resíduos, os livros mais atuais estão trazendo agora, por uma questão de conscientização ambiental, que todo processo produtivo gera lixo, gera resíduos e alguns deles, ou a maioria deles, precisa ter uma destinação específica, uma destinação ambientalmente adequada. Já no sistema de informação, que é o nosso principal foco, o que seriam os inputs? Seriam os dados. Os dados vão passar por um processo de transformação, os dados vão ser processados, vão ser organizados, vão ser tabulados e vão gerar outputs. O que são esses outputs aqui no sistema de informação? São as informações. Então, os dados são elementos brutos, descontextualizados, desorganizados. Quando são organizados, quando são processados, quando são tabulados, eles se transformam em informações. Bem, o que é um sistema de informação? É um conjunto de dados organizados em informações. E eu pergunto para vocês, um sistema de informação é o mesmo que tecnologia de informação? Não. Esse é um problema, é um paradigma que a gente precisa quebrar logo de início, porque a tecnologia da informação, a TI, é a parte mais visível de um sistema de informação. Então a gente tende a confundir exemplos de sistemas de informação com exemplos de sistemas de informação computadorizados. A gente pressupõe que todo sistema de informação requer o uso de um hardware, o uso de um software. Mas essa é uma noção que a gente precisa quebrar.
Por exemplo, a gente poderia dizer que uma agenda telefônica, como está nessa primeira figura aqui, seria um exemplo de um sistema de informação. Por quê? Porque é um conjunto de dados que foram organizados. Você tem ali uma lista, por exemplo, dos telefones de contatos seus, né? É claro que eu não estou falando aqui da agenda eletrônica, eu estou falando do caderninho mesmo antigo. Segundo exemplo aqui, um talão de cheque. Até um talão de cheque poderia ser considerado um sistema de informação, porque não é um conjunto de dados que foram organizados, transformados em informação. Você não tem um campo específico para cada tipo de informação. Então, um catálogo, por exemplo, telefônico também poderia ser considerado um sistema de informação. Então, perceba que sistema de informação não necessariamente é computadorizado. Essa era a primeira noção que eu gostaria que vocês tivessem, que SI, que sistema de informação, é uma expressão mais ampla que TI, que tecnologia de informação. É claro, pessoal, que apesar de nem todos os sistemas de informação serem computadorizados, os sistemas de informação computadorizados de fato são necessários quando você está falando de um cenário de uma organização, de um cenário de uma empresa, por dois principais motivos. Primeiro, porque você tem um volume de informações maior, e porque as informações têm uma importância maior dentro das organizações. Então, não é qualquer tipo de informação, como por exemplo um telefone de um amigo seu, como a gente deu no exemplo anterior, né? Você tem ali, você trata e lida com informações que são importantíssimas, muitas delas, para o negócio, para o sucesso do negócio. Talvez informações concernentes ao processo produtivo que representam uma vantagem competitiva para a sua empresa frente a outras empresas do mercado. Então, não são quaisquer informações. Então, por esses dois motivos, pelo volume de informações que é maior e pela importância e relevância das informações dentro do cenário de uma organização, de fato, nesse cenário é necessário o uso de sistemas de informação que de fato são computadorizados. Por que que eles são necessários? Porque eles vão nos prover com maior velocidade de acesso a essas informações, vão nos dar rapidez para processar esses dados e vão nos dar uma maior capacidade de armazenamento. O próximo vídeo, pessoal, tratará da administração de sistemas de informação, o papel estratégico humano dentro dos sistemas de informação. A gente vai perceber que de nada adianta uma empresa apresentar um software, um sistema de informação de última linha, o estado da arte, o que há de mais avançado no mercado, se você não fizer bom uso do capital humano, do papel estratégico de quem vai utilizar esse sistema de informação. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Você que está assistindo esse vídeo, clique por favor em gostei, ajude esse canal a dar os seus primeiros passos. Por trás desses poucos minutos de vídeo pode haver horas de preparação, então dê um mínimo de contrapartida. Eu te prometo que se você clicar em gostei, seu dedo não irá cair. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto. Muitíssimo obrigado pela sua ajuda e pela sua contrapartida.